Irmão Alan, a gente falou desse tema aí, cara, que infelizmente é um tema que está sendo muito... Eu vou tocar voltar a esse tópico novamente, porque eu vejo que é importante para a gente elucidar e para a gente encaminhar também em relação às nossas crenças, como que a gente pode utilizar isso como conhecimento para as pessoas não entrarem nesse caminho, né? Perfeito. O que o livro de Urântia fala a respeito de suicídio, cara? É interessante. Se a gente for ver na ótica atual, a depressão, a ansiedade e a fuga final, o suicídio, é a doença do século. Não é verdade? Então, sendo bem sucinto, assim, né? O livro de Urântia, ele não aprofunda muito essas questões, porque são questões humanas. Com o estudo do livro de Urântia, dessas revelações, a gente percebe que tudo aquilo que é possível o ser humano descobrindo e se adaptando e aprendendo com o passado, a evolução da civilização, ele não aprofunda, ele não vai mais a fundo, assim, sabe, para ensinar, para mostrar. Mas tem um texto, que inclusive, como eu te falei agora, né, você me deu esses tópicos, eu separei textos que com muito carinho explanam bem essa questão aí. Ele diz o seguinte, tá no livro de Urântia, é isso: os animais respondem nobremente ao impulso da vida, mas apenas o homem pode alcançar a arte de viver. Se bem que a maioria da humanidade apenas experimente o ímpeto animal da vida. Vamos refletir nessas frases aqui. Os animais conhecem apenas essa urgência cega e instintiva. O homem é capaz de transcender a esses ímpetos da função natural. O homem pode optar por uma vida no plano elevado da arte inteligente e até mesmo no plano da alegria celestial ou do êxtase espiritual. Os animais nada se perguntam sobre os propósitos da vida e, consequentemente, nunca se preocupam nem cometem suicídio. O suicídio, entre os homens, atesta que esses seres emergiram do estágio puramente animal da existência e, subsequentemente, atesta o fato de que os esforços exploratórios de tais seres humanos falharam em atingir os níveis artísticos da experiência mortal. A gente percebe que o conhecimento, ele facilita muito, ele ajuda muito, mas quando ele é posto em prática, sim, ele traz a experiência de você se curar ou piorar a situação que você se encontra, independente da doença que seja. A gente sabe que o corpo físico, ele manifesta já o último estágio, né, de algo interno, que tem a sua natureza mais com uma vibração mais sutil. Então, só o fato da gente ter o suicídio como uma opção de escape, como uma válvula de finalizar, já demonstra que a gente emergiu de uma natureza instintiva. Tem uma agência espiritual enorme trabalhando na gente. E ele complementa: os animais não conhecem o sentido da vida. O homem não somente possui a capacidade de reconhecer os valores e a compreensão dos significados, mas também é cônscio do significado dos significados. É consciente de um discernimento interior. E aqui que está a questão. A consciência da consciência. Veja, em programas passados, a gente fala muito, inclusive em programas futuros, a gente vai falar de forma mais enfática sobre o espírito monitor residente que guia a mente do homem, a fonte. Só que ele trabalha de forma inconsciente. A gente sempre aborda isso, né? Então, a mente, ela precisa ter uma gama de informações, de conhecimento, que facilitem essa ação dele. Ele está trazendo algo completamente espiritual para uma mente completamente material. Então, a percepção não é fácil. Ele precisa das ferramentas disponíveis naquela mente. Então, só o fato da pessoa optar pelo suicídio já atesta que ela não teve êxito naquela compreensão, naquele ensino inconsciente. Compreende? Claro, quando a gente tem conhecimento um pouco mais a fundo da espiritualidade, quando você entra, mergulha mais um pouco nesse estudo do que acontece após a morte, as causas e efeitos, consequências, né? Porque tudo no universo é vibração, é energia, e dependendo da energia que você desencarna, você está vibrando naquela frequência, passa a trazer a você um pouco menos de probabilidade de cometer um ato desse, pelas consequências que se seguirão. Mas, no que diz respeito ao livro de Urântia, ele traz basicamente isso. E quando a pessoa tem conhecimento e opta por tirar a vida? Como o livro fala aqui nessa penúltima frase, ó, falhou em atingir os níveis artísticos da experiência mortal. Que arte seria essa?
é a arte do belo que a gente encontra na música, nas pinturas? Nem tanto. Essa arte está na forma de compreender a beleza da vida. Perfeito, entendi. Porque a partir daquilo que você tem de informação externa, que traga para você uma beleza interior... Existe a possibilidade de a pessoa compreender tudo isso e ainda assim escolher não viver? Existe. Quando isso acontece? Isso acontece quando... Foi aquela questão que eu estava abordando em programas passados, né? Certo. Quando a pessoa toma consciência de um ato e molda a sua mente. Lembra, a mente é maleável. Ela está sempre se modulando. Dependendo do prazer que ela sente em determinada experiência ou ação, e ela tem uma bagagem de conhecimento que possibilita ela tomar uma decisão independente da moralidade que está naquele momento, isso pode levar ela conscientemente a um suicídio. Exemplo, a gente tem um exemplo que eu não sei dizer especificamente qual é a denominação, mas teve um episódio aí no passado que ocorreu, acho que foi nessas últimas 2 décadas, de uma religião, uma seita, em que o líder convenceu a todos ali a tomar uma substância lá, que a partir daquele momento, não sei se você conhece, Michael, esse episódio. Sim, foi você na também. igreja Foi, né? nos Estados Unidos. E ele conseguiu convencer todo mundo que a partir daquele momento que a pessoa morresse, né? Depois daquele evento, eles teriam um status melhor, que eu não conheço nem como é que funciona. Mas para você ver que com o conhecimento, a boa intenção pode gerar o suicídio. Entendi. Compreende? Nem sempre... No caso de Judas, o livro trata ele como um covarde, né? Exatamente. Ele não teve o ajustamento necessário. A dor dele foi tão grande, o arrependimento, o remorso, não é nem arrependimento. O remorso que Judas experienciou foi tão grande que ele não conseguiu. A vergonha não conseguiu ter aquele ajuste na mente dele. Então ele optou pela fuga. Tá. Tenha só um pouquinho de paciência que eu vou fazer uma pergunta que para mim é excepcional. Mas ainda alongando um pouquinho nesse tema, eu vou fazer uma pergunta direta, porque aconteceu para a gente trazer para a família de uma pessoa que teve uma pessoa que infelizmente tirou a própria vida. Existe esperança para uma pessoa que tirou a própria vida no pós-morte? Existe muita esperança. Eu volto a enfatizar. A gente comentou isso no programa passado, das possibilidades que trariam a essa pessoa uma salvação, uma oportunidade de continuidade da evolução dela, ou não. E o que seria? Os juízes, os governantes do nosso universo, eles não operam a partir da sua escolha naquele momento. Eles não decidem o seu futuro eterno a partir daquilo que você conhece no momento. Porque você está vivendo uma etapa da sua progressão cósmica. Compreende? O suicídio nada mais é que uma atitude infantil. Uma falta de discernimento interior, de ajuste interno. Então, dependendo do que te motivou a cometer aquilo ali, eu acredito que dificilmente alguém vai cometer um suicídio simplesmente por querer interromper a vida e continuar algo melhor. Uma pessoa que tem esse conhecimento, ela não vai fazer isso, porque ela já entendeu que ela está fazendo parte de um programa maior, independente da fé que ela exerça ou independente da crença que ela tenha. Compreende? Sim. Uma pessoa que teve a sua vida enfraquecida pelos episódios terrenos, pela sua trama mortal ali, e não teve a capacidade de se sobressair a isso e optou pelo suicídio, a família sente muito, claro, as pessoas ao redor sentem muito, ficam muito tristes, mas em questão de continuidade, de salvação, a probabilidade é de 100% praticamente que ela continue, porque ela vai ter uma nova oportunidade ou não. O livro menciona. Não quer dizer que a pessoa vai ser salva em face da rejeição de uma primeira oportunidade. Se ela rejeitou, ela pode sim arcar com essas consequências. Agora, se ela fugiu da trama mortal por simplesmente falta de ajustamento interno, ela vai ter chance. Ou ela vai ser repersonalizada em massa numa dispensação, ou ela vai ter uma nova oportunidade, o livro também menciona isso, que ao mortal é dado chances de mostrar a sua verdadeira intenção, a sua natureza real, né? A gente pode, numa trama mortal, porque tudo depende daquele momento na civilização. A gente hoje vive um conforto relativamente bom, mas em comparação com 500 mil anos atrás, não era assim. Tem até uma música que fala isso, né? O mundo hoje é bem melhor do que há muito tempo atrás, né? Sim. E daqui a 1000 anos vai ser do mesmo jeito. Ou seja, tudo isso os juízes levam em conta. A fase atual, a família, os eventos que sucederam para aquele evento.
entendeu? Mas o suicídio não significa dissolução final. Ele significa, sim, um episódio triste, que a pessoa pode experimentar ali um retrocesso na sua escala evolutiva, mas de perder a personalidade, perder a existência, não. Obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo. Curta e compartilhe. Nos acompanhe nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Nos acompanhe sempre.